Quer se dar bem no Enem? Cola aqui que o sucesso é garantido. Você que está estudando para o Enem, que está se preparando, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você receberá alerta toda vez que eu adicionar novos vídeos. Hoje continuaremos a nossa série de membrana plasmática no Enem. Mais uma questão, a questão 86 da prova azul do Enem 2012. Diz assim: osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,15 mol por litro de NaCl, cloreto de sódio, possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução 0,20 mol por litro de NaCl tem como consequência a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção. A questão está falando sobre osmose. Nós já vimos que existem outros tipos de transporte pela membrana. Existe difusão simples, difusão facilitada. Mas a nossa questão está falando de osmose. Então, cuidado com a pegadinha. De repente, você marcar uma alternativa que está falando sobre difusão. Não. O seu enunciado deixou claro aqui que está tratando de osmose e revelou uma coisa importante para você. Falou que uma solução 0,15 mol por litro, que essa concentração é a mesma presente em células humanas. Então, ele já disse para você qual é a concentração das células humanas, qual é a concentração de solutos presentes nas células humanas, e pergunta para você, e se eu coloco essa célula em uma solução 0,20 mol por litro de NaCl, qual vai ser a consequência? Nós já estudamos osmose nos vídeos anteriores e nós vimos o seguinte: se eu tenho uma solução 0,20 mol por litro e eu coloco nessa solução uma célula que tem uma concentração 0,15 mol por litro, isso significa que o ambiente externo, que o meio externo, vai ser hipertônico, que ele vai ter uma concentração maior, hiper maior, do que o ambiente interno da célula. O que acontece na osmose? Lembrando que osmose é a passagem de solvente, osmose é a passagem de água, e nós vamos tratar só disso nessa questão. Na osmose, a passagem de água ocorre do meio hipotônico para o meio hipertônico. A água vai para onde tem mais soluto. O que acontece com essa passagem de água para o meio hipertônico? Isso significa que a nossa célula vai ter o seu tamanho reduzido, porque perdeu água, e isso recebe um nome na biologia e nas questões. Plasmólise, já vimos no vídeo anterior, é a perda de água. Plasmoptise é a ruptura quando ganha muita água, e turgência é quando a célula está com muita água, mas não se rompeu, típico de célula vegetal. Muito bem, com base nisso a gente já pode responder a questão. Então vamos lá, o que acontece se eu coloco uma célula que tem uma concentração de 0,15 em uma solução de 0,20 mol por litro de NaCl. O que acontece? Alternativa A dissorção de íons Na sobre a superfície da célula. Essa dissorção é como se os íons fossem se aderir, se grudar à superfície da célula. Mas nós já vimos aqui em nossa explicação que nós estamos falando de osmose, da passagem de solvente. Então, não vamos tratar aqui da passagem de íons para lugar nenhum e de nenhum soluto. Então, a questão B, difusão rápida de íons Na para o interior da célula. Nós estamos falando de osmose, não de difusão simples e não de difusão facilitada. Novamente aqui, é como uma pegadinha. Alternativa C, diminuição da concentração das soluções presentes na célula. Se a célula perdeu água, o seu conteúdo ficou mais concentrado e não menos concentrado. Aumentou a concentração e não diminuiu. Eu vou deixando essas anotações e é importante que vocês tenham aí um caderno, um bloco. Vai anotando isso, porque no final de nossa série de questões, eu garanto que você vai acertar uma questão desse tipo aqui no Enem. Alternativa D, transferência de íons Na da célula para a solução.
Mais uma vez, a gente está falando de osmose na osmose. Quem é transferido, quem passa pela membrana é a água e não íons. 3 alternativas aqui com essa pegadinha. Então, sobra para a gente a alternativa E, transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. É isso que acontece com a osmose. Galera, um abraço, até o próximo vídeo.